E isso é que acontece quando muitas vezes nós estamos presos a alguém ou a alguma situação e que nós não temos forças para sair. Porque a emoção é forte, porque a emoção manda. Agora, o que acontece? Usando o que a Elizabeth deu essa boa introdução, o que eu faço quando isso acontece? Quando essas grades, esses ferros estão colocados na minha volta? Eu não preciso ser uma super pessoa. Eu preciso de ajuda. Isso faz a diferença. Porque mesmo as emoções, elas podem ser revistas, elas podem ser ressignificadas. Nós podemos aprender diferente. Porque muitas emoções que são reações de uma situação, a gente está dentro de uma situação e a emoção vem como uma reação. Vamos pensar que boa parte disso nós aprendemos, como nós sempre falamos aqui. Essa reação de medo, nós aprendemos. Esse desânimo, nós aprendemos. E se nós aprendemos, nós podemos reaprender. Nós podemos ressignificar. Essas grades, elas não são tão fortes quanto elas parecem. Porém, se você fica sozinho, tudo isso fica muito mais difícil. Fica muito difícil se libertar dessa prisão sozinho. O homem, a mulher, não é para ficar só. Nós somos sociais, nós precisamos de ajuda terapêutica. Isso pode valer para relacionamentos pessoais, amizades, trabalhos, sonhos. Eu fico agarrado muitas vezes a um sonho. A gente aqui, nosso programa Realizando o Sonho, às vezes, a gente fica preso a um sonho que eu não quero mais. Era um Ô, sonho do Wagner, passado. Wagner, pera um pouco. Isso. O meu papel aqui é inserir ideias e contexto daquilo que eu sou povo e que eu escuto e que eu converso com várias pessoas. Perfeito. Quando nesse contexto eu estou presa nos meus sonhos, que são meus, eu tenho um caminho para seguir. E ainda assim eu estou numa prisão emocional, porque eu criei algo, eu fantasiei, eu criei e eu fico lá na emoção. E quando esses valores são nos passados, e eles servem como gatilhos para testar a nossa caridade. Nossa caridade, para mostrar que o mundo precisa da gente, quais são os valores. Geralmente, valores passados através da religiosidade, onde algumas famílias, algumas empresas carregam isso. Então, para mostrar que você tem que ser generoso, você tem que ser de tal jeito. Aquele sentimento que você vai criando de ficar preso na emoção, porque te ensinaram que você tem que ter compaixão com o outro. E a compaixão é confundida com a prisão emocional. Aí se misturam emoções, sentimentos, ensinamentos. Tanto isso acontece dentro do núcleo familiar, no relacionamento de casais, como no relacionamento empresarial. O funcionário ficou lá muitos anos trabalhando nessa empresa. Hoje eles são mandados embora. Né? Hoje a dinâmica é o funcionário ser mandado embora por conta do que vivemos. Mas há muito tempo eles ficavam presos nessa condição dessa prisão emocional por conta de achar que o patrão era bom, por conta do que eu já estou tanto tempo aqui, aí eu vou ficar preso nisso. Tem sentido isso que eu falo para você? Sim, eu acredito que não existe emoção errada. Muitas vezes ela pode vir como uma reação fora de hora, né? Ela pode vir como uma reação fora de hora. Muitas vezes, vou pegar até um exemplo de um trabalho, coisas que a gente ouve no dia a dia. Uma pessoa, ela fica num lugar, claro que cada situação é diferente, mas um exemplo.
ela fica num lugar e ela não tenta se promover, ela não tenta uma próxima atividade, uma outra atividade. Por quê? Por medo. Ela está presa pelo medo. As grades dela é o medo. Só que por ser presa pelo medo, por não ir atrás disso, ela só vai descobrir isso daqui 25 anos, né? Quando ela não aguentar mais. Eu acho que é importante a gente encarar as emoções, que são reações, como sinais que precisam ser trabalhados, mas que ele não pode tirar você do seu crescimento. Eu acho que todos nós, não importa se é terapeuta, se é leigo, quem que é, todos nós temos alguma prisão. Todos nós. E o que nós precisamos? Nós precisamos de ajuda para perceber se esse sinal, se essa reação, se eu tivesse trabalhado aquele medo há 25 anos atrás, talvez eu tivesse numa outra situação. Olha só, essas emoções, essas reações, elas limitam a pessoa. Muitas vezes, esse medo, até uma falta de humildade, né? Porque eu preciso aprender. Você sabe que a humildade, ela tem uma coisa muito boa. Eu gosto muito desse pensamento. A humildade, não a humildade religiosa, eu estou falando me sentir como parte. Porque se eu me acho muito controlador, se eu acho que eu vou dar um jeito em tudo, eu também estou preso. Eu só estou participando, eu vim aqui para participar. Eu vim para o mundo para participar. Mas o meu ego colocou na minha cabeça que eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que dar um jeito em tudo, eu sou responsável por tudo. Aí atrás disso o que vem? Medo, ambição, descontrole, fora as reações físicas. Por quê? Eu tenho que dar conta de tudo. E se eu tenho que dar conta de tudo, o prisioneiro sou eu. Quando eu começo a entender que eu faço parte do grupo, eu começo a dar os primeiros passos de libertação. Espera aí, eu sou só uma parte dessa história. Então, eu vou devagar, claro que não existe essa mágica, mas devagar, eu vou vendo a inconsistência da minha culpa, da raiva que eu sinto pela pessoa que faz eu me sentir culpado.